No próximo bloco você vai acompanhar a entrevista ao vivo com os vereadores de Bauru, Arildo Lima Júnior, do PSDB, e Moisés Rossi, do PPS. Você pode interagir com a nossa televisão, formulando a sua pergunta pela central telefônica, por telefone, cujo número é 3106-3755, ou ainda pelo nosso endereço eletrônico. O nosso e-mail você deve encaminhá-lo para jornalismo@tvprev.com.br. O professor Duda Trevisani estará conduzindo a partir de agora essa entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Duda. É sempre uma grande alegria, uma grande oportunidade de estar aqui com você. Boa tarde, professor. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Prever. Vocês são amigos ou inimigos os dois? Sim. Amigos. Colegas de trabalho, com certeza. Esse aqui é dois vereadores que têm posições, discute, analisa. Você tem aqui, ó. Agora estão aí, um em cada trincheira distante, no caso Lacon, mas se tratam com cordialidade, com isso que as coisas têm que ser. Tem que ser resolvido tudo no campo das ideias, né, Moisés? Embate de ideias, né? É isso, Adilton? Eu também entendo. E quando comecei a participar do parlamento, eu tinha uma visão um pouco diferente. E aí, quando nós começamos a entender um pouco mais as relações dentro do parlamento, entre as discussões, nós temos que fazê-lo no campo das ideias, senão você começa a arrumar adversários, e não é esse o propósito. O propósito do parlamento é discutir ideias para encontrarmos um melhor caminho para a sociedade, com relação à política, especialmente aos serviços públicos. E tudo, né, Arildo? Não é só na política. Eu acho assim, o que a gente não tem que aturar é nego desonesto. Agora, pensar diferente da gente é a regra do jogo. É a regra do jogo, é isso que acontece. No campo das ideias, o comunismo foi banido do leste europeu. De repente, o povo não quis mais e eles entenderam a hora de sair, né? Abandonaram do leste europeu inteirinho. Por quê? Viram que era uma coisa irrealizável, sei lá, utópica, sei lá o diabo que foi, ou ainda vai voltar daqui 100 anos, daqui 200 anos, a hora que o ser humano evoluir, não sei. Mas no campo das ideias, o socialismo, o comunismo, foi banido do leste europeu. Eu acho que tem que ser por aí. Quase que do mundo inteiro, né? É, claro. Do Brasil, não. Do Brasil e Cuba é os únicos que... Mas são resquícios que vão desaparecendo gradativamente. Mas vamos lá. Mas a minha função aqui é fazer fuxico entre vocês dois. Vamos lá. Viu? Você que é o relator do caso Lacon. Como é que você viu até agora tudo o que aconteceu e o que você espera que aconteça daqui para frente? Duda, fundamentalmente é importante que haja esses embates de ideias, é importante que haja investigações, é importante que a administração pública esteja sendo fiscalizada constantemente. Exige-se transparência cada vez maior, cada vez mais profunda nos atos de quem cuida da coisa pública. Então, toda vez que a gente discute ideias, que há embate de ideias, se aprofunda os assuntos, se fiscaliza o trabalho e a administração corre de uma maneira melhor. Eu achei extremamente importante, tivemos esclarecimentos profundos. Nós aumentamos o nosso próprio conhecimento enquanto pessoa, nos aprofundando em documentos, em termos de licitações, numa série de coisas. Então, eu achei importante, foi bom para Bauru, foi bom para a administração, já começa a haver mudanças na administração em função das investigações que foram e estão sendo feitas. Eu achei que foi de grande proveito para todos nós. Arildo é o líder da oposição. O que você acha? Como é que você vê? Nas entrelinhas, o Moisés quer mais informação. Aí, como é que você acha o pedido disso aí? Bom, primeiramente, eu vejo que todos os vereadores eles precisam formar a sua convicção para não produzir injustiça, né? Este caso, especificamente, começou a ser tratado pela Comissão de Obras, ao qual eu faço parte, eu sou membro, né?
As oitivas que fizemos nas duas audiências nos levaram a ter o convencimento sobre as possíveis irregularidades que nós observamos na relação contratual e procedimental dessa ata de registro de preço entre a Prefeitura e essa empresa Lacom, né? A análise que nós fizemos foi uma análise do ponto de vista jurídico, né? De como se conduziu todo esse processo, né? E para que todas as instâncias fossem respeitadas, a comissão, juntamente com os outros vereadores que assinaram o pedido de SEI, que são 8 hoje, né, mesmo não tendo previsão regimental, o pedido do vereador Sakai para que o nosso relatório fosse conduzido para a comissão de fiscalização, né, nós, mesmo não tendo previsão, nós respeitamos, e tanto que foi, e hoje a comissão de fiscalização e controle, que também faço parte, eu e o vereador Moisés Rossi, e nesse caso específico o vereador Moisés Rossi foi indicado pela presidência como relator deste caso. Nós vamos respeitar todo o trabalho que a comissão venha decidir fazer, né? Então, não existe uma intenção de caça às bruxas, não existe um ambiente de querer politicamente criar um factoide para prejudicar a administração do prefeito. O que existe é um apontamento de uma contradição enorme nesse processo, nesse caso, nessa licitação, nessa contratação, e que a Câmara tem que realizar o seu dever de fiscalizar. E eu vejo que este episódio ele está trazendo ações saneadoras dentro da Prefeitura. O prefeito já abriu uma sindicância, ele está revogando o decreto de 2006, ele está revendo a lei de 2009, aos olhos do entendimento pacificado dos órgãos fiscalizadores de fiscalização e controle externo, que são os tribunais de contas, que é a AGU, e que também é o judiciário, sobre prorrogação no tempo e nos quantitativos de ata de registro de preço, né? Então eu vejo de forma salutar, e mostra também que a Câmara, como uma imagem que tem muitas vezes passado, que ela não está de joelho ao Executivo, que ela está fazendo o seu papel de fiscalizar. E esses boatos que correram aí, que tem vereador tentando tirar proveito, ou o próprio prefeito, ou o próprio prefeito, achando que se corresse esse boato, acabava não instituindo a SEI, outros que tinha vereador que queria dinheiro para a campanha, entendeu? Como é que vocês viram isso? Bom, particularmente... Não sou eu que estou inventando os boatos. Sim, não, os boatos existem, chegam na Câmara Municipal constantemente, a população nos cobra, questiona, isso aí é evidente. Mas eu atribuo isso ao período que nós estamos vivendo. É um período eleitoral, é um período complicado, onde as pessoas elas procuram evidência para se mostrar que existe, mostrar que está trabalhando, mostrar que está participando, e existe concorrência também, é claro. Nós temos inúmeros candidatos em Bauru, a TV Prevê acabou de apresentar a relação dos candidatos. Isso gera uma disputa, e é normal entre o ser humano. E nessa disputa entre os próprios participantes, entre aqueles que apoiam os participantes, acaba se tornando aguerrida, e as pessoas acabam criando situações de forma, por um lado, para valorizar um, para desvalorizar o outro. Eu acho que é uma coisa normal. O importante, o prefeito, ele afirmou na reunião que não sofreu nenhuma pressão desse tipo. A gente espera que realmente não tenha acontecido, é um caso lamentável, mas nós estamos falando no sentido daquela pressão desonesta, não é? Porque a pressão política, ela é natural. Nós temos que entender que a Câmara, como fiscalizador, ela pressiona o prefeito, claro, para que ele tenha as atitudes dentro da legalidade, dentro da legislação, que é um outro tipo de pressão. A pressão que nós estamos falando é essa pressão desonesta, que a pessoa pressiona para conseguir apoio, para conseguir dinheiro, para conseguir asfalto, para conseguir não sei o quê. Isso aí é que a gente acha errado, né? A pressão política para a melhoria da cidade é uma coisa natural. Eu espero que não tenha havido. Eu não tenho um conhecimento seguro, não posso afirmar com convicção que houve, porque não me chegou essa informação que eu pudesse acreditar realmente. O boato existiu e a gente espera que seja realmente na linha do boato.
Eu também, além desse aspecto que o vereador Rossi abordou, sobre o ambiente político eleitoral que nós vivemos, eu entendo também que existe no campo, do combate, a informação e contra-informação. Então, às vezes, se levanta factoide para desviar a atenção principal, né? E nós que estamos na política há algum tempo, sabemos que muitos utilizam desse expediente para desqualificar o objeto principal, que é a fiscalização. Olha, a fiscalização tem uma motivação escusa. Pelo contrário, o que nós queremos é o quê? Que haja transparência. E aqueles que não querem que a investigação aconteça, começam a levantar essa boataria para que a opinião pública se confunda e desqualifique um trabalho que é a missão do parlamento. Eu disse, o dia que o parlamento não puder mais fiscalizar, nós precisamos fechar as portas e ir embora, né? Porque ali nós estamos representando a sociedade, são 17 vereadores. Ou fiscaliza ou não é parlamento. Ou não é parlamento. Então eu entendo isso, nós precisamos tomar muito cuidado, né? E para mim isso não me afeta. Essa questão menor dessa boataria não vai inibir nem afetar o meu dever institucional de fiscalizar as contas da prefeitura. E eu estou convencido das irregularidades jurídicas nesse processo. Por isso que eu continuo pontuando, né, e externando o meu convencimento especificamente neste caso. Se alguém está fazendo, que o prefeito venha a público e declare, relate. Se não está, o que a gente não pode é que o boato, ele anule o objeto principal e mais importante, que é fiscalizar uma possível irregularidade de um contrato que a prefeitura firmou, né, e que esse contrato tem dinheiro público. Nós estamos falando de 11 milhões de reais que foram gastos através dessa ata de registro de preço e que a sociedade tem o direito de saber se foi gasto devidamente ou não. O Lucas Carvalho, ele manda uma pergunta para você, Arilton. Ele fala assim: primeiramente, parabenizo o vereador pelo excelente trabalho no Legislativo. Recentemente, a Avenida José Vicente Aiello foi asfaltada do trecho da rodovia Bauru-Ipauçu até o cemitério do IP, melhorando muito a fluidez do trânsito. Porém, existe um trecho em péssimo estado de conservação, com centenas de remendos no trecho onde acaba o residencial Vila Lobos até a portaria do residencial Tivoli 1. Gostaria de saber se o vereador pode verificar a necessidade de recap no local e interceder junto à Secretaria de Obras e no prefeito Rodrigo Agostinho. Muito obrigado e um abraço aos dois. Lucas Carvalho. Bom, você está pedindo para um vereador da oposição fazer lobby? O Rodrigo tem que ser muito altruísta e eu acredito que ele seja. Mas o senhor sabe uma coisa, o prefeito, independentemente das minhas divergências, ele sempre nos tratou com muita cordialidade e urbanismo. Ele é assim, o Rodrigo é assim. Então, independentemente dos embates, né, isso é uma reivindicação da sociedade, do cidadão, do contribuinte, né, e que realmente essa avenida que o Lucas acabou de citar, e obrigado, Lucas, pela deferência à minha pessoa, e meu gabinete está à sua disposição, realmente precisa receber um recap, porque é uma das poucas entradas que a cidade possui. Então, foi feito do IP até a Bauru e Ipauçu, um recap novo, e nós temos da rotatória da Comendador José da Silva Marta até o cemitério do IP um asfalto muito velho, e que nós temos um tráfego intenso muito grande hoje, e que a prefeitura precisa conseguir recapear, e com certeza, tanto eu como o vereador Moisés Roque, nós vamos levar essa reivindicação ao prefeito, porque é uma necessidade da cidade. Você também acha que esse trecho tem que... Com certeza. Nós estamos aí em vias... Eu passei ontem, realmente, ruim falou o trecho, uma verdade, está ruim mesmo. Vamos ver se com esse PAC do asfalto aí o prefeito consegue aí asfaltar pelo menos a grande maioria da nossa cidade, né? Porque precisa, tem pessoas que sofrem essa muito. Grana aí, de jeito nenhum. Agora, deixa eu falar uma coisa, até eu vou fazer uma reclamação, que é uma rua que eu passo todo dia, e para a Endurbe é bem cuidadosa até com essas coisas. Não sei se vocês costumam passar na Joaquim da Silva Marta.
A Joaquim é uma rua que tem um trânsito grande. Violência. Sim. Tem uma tabuleta na frente do Cisne ali, na Outlet Sim. do Cisne. Faz uns 40 dias que tem uma tabuleta ali. Os carros vêm, tem que brecar tudo para fazer essa tabuleta. E você não vê nada na frente da tabuleta. Eu não sei o que tem ali. Você já reparou aquela tabuleta ali? Já reparei ela. Então, chamar a atenção da Endurbe aí. 40 dias dá para construir uma avenida. Aquela tabuleta... Esqueceram ela lá. Esqueceram aquela tabuleta lá. Bem na frente do Cisne Outlet eu sei ali. onde é, Né? é. E ali vem aquelas duas ruas, desce sempre carro. Tem Aí muito os carros movimento ali. param, muito movimento, muito movimento. Tá dado um recado para a Endurbe aí, para o meu amigo Amauri Roma, que é o braço direito lá da... Corre lá e tira a tabuleta. Tira essa tabuleta urgente. Vou só registrar o que o André Bonora está falando, que ele está falando da entrevista de ontem do Marcos Pontes. Ele fala assim: o discurso do fazer diferente que Marcos Pontes tem repetido é a nossa esperança de um país mais justo, mais honesto e com gente boa como ele, o que é da nossa terra, o meu bairro do coração. Para ele que saiu de onde saiu e chegou onde chegou, é nunca deixar de acreditar e alcançar. Sucesso a ele nessa jornada. Pronto, já declarei meu voto. Mas eu vou mais longe, viu, Bonora? Tem muito mais gente direita do que sem vergonha. É que um sem vergonha dá repercussão de sem direito, viu? Entendeu? Geralmente a pessoa direita joga dentro das regras do jogo, né? É o que aquele bandido lá que está preso lá, o chefe do PCC aí. Marcola. O Marcola. Você leu aquela carta do Marcola? Não li. Ele falou, a sociedade está ferrada, para não falar o nome. Ele falou, porque os caras têm que cumprir regra. E eu jogo fora da regra. Você lê a carta dele, é uma obra-prima para muito juiz e gente que faz lei ler. Vocês estão percebendo? Fala, vocês estão ferrados, vocês têm que fazer o que a lei fala, e eu não vou fazer. Nós vamos ganhar sempre. E nós, que ele fala, é o crime. O crime. É. Mas ele é um gênio, Marcola. Você lê, você vê. É o gênio do mal mesmo. É um bandido na verdadeira acepção. Por convicção. Sociólogo. Né? Entendeu, né? Que é uma pena, podia usar essa inteligência para melhorar a sociedade. Não, né? ele é um sociólogo, na verdade, você falou tudo. Eu tinha um amigo que era adúltero em muitos casos, né? Um dia eu falei para ele, pô, teus filhos estudam aqui, rapaz, eles vão ver você. Eu falei, maneira, a vida não é assim. Ele falou, como não é assim? Pô, sabe o que é adúltero por convicção? Você imaginou eu dormir com uma mulher só? Você tá louco? Entendeu? É uma Marcola pro crime. Ele falou, eu sei como é que vocês vão agir. E eu vou agir do jeito que eu quero. Não tem regra. Né? Não tenho regra. Ele fala isso na carta. Você não leu ainda isso, Anildo? Você que é polícia. Procure isso daí, que é um documento importante para qualquer jurista ler. É um tapa na cara da demagogia que muitas vezes nós estabelecemos. Mas não tenha dúvida. Mas ele faz uma coisa científica mesmo. Ele fala, jamais. Jamais vocês vão ganhar. A sociedade está ferrada. Ele fala, como querendo dizer, ou vocês modificam essas coisas isso daí. ou vocês não vão ganhar nunca. Ele vai... Eu não sei se eu guardei isso daí. Se eu guardei, eu não devo ter guardado. Mas o pai Google deve ter. Não tenha dúvida. Lá tem tudo. Eu tenho a impressão que a inteligência da polícia militar deve ter também. Você Deve, que com certeza, com certeza. Ó, quem está falando agora aqui, ele fala assim, Antônio Eduardo do Parque das Camélias. Vereadores, pergunta para os dois. Por que vocês não criam o Conselho Municipal de Obras para acompanhar todas as obras realizadas pela Prefeitura? Na verdade, nós temos uma secretaria para fazer esse trabalho, né, que tem um poder maior do que o Conselho. Né? A obrigação da Secretaria de Obras seria realmente não só
preparar, analisar as obras, mas depois, fundamentalmente, após a licitação, acompanhar o trabalho das empresas que estão fazendo as obras. Existe esse acompanhamento, ele é feito, mas o que a gente percebe é que existem poucos engenheiros nessa fiscalização, né? O quadro para esse tipo de trabalho é pequeno, como é pequeno todo o quadro de fiscalização da prefeitura. A gente vê inúmeras situações ocorrendo na cidade que exigiria uma fiscalização maior, mas o quadro ainda é reduzido. Quando nós conseguirmos aumentar esse quadro, com certeza o trabalho vai ser mais efetivo. E quem poderia criar o conselho, a princípio, é o Poder Executivo, né? Uma prerrogativa do Poder Executivo. O vereador por si só não poderia criar esse conselho. Mas é uma ideia, não é? Um conselho, de repente, para apoiar a Secretaria de Obras nessa fiscalização, levar ideias, enfim, levar denúncias. Eu acho que seria importante, sim. Professor, eu entendo que, além dos órgãos de fiscalização e controle, eu entendo que a sociedade ela precisa participar de administração. Agora, o que nós precisamos é rever esse conceito de conselhos, da forma que está sendo criado, da forma que ele está sendo gerenciado. Nós vemos conselhos totalmente ativos, participativos e competentes. E conselhos com interesse político. Nós temos esses conselhos. Viu? Então, eu me questiono, será que o trabalhador, o pai de família, tem tempo para ficar participando de conselho disso, conselho daquilo, no seu dia a dia, no meio dos seus afazeres? Será que a gente não está criando instrumentos para realmente serem instrumentos de chantagem e realização de politicagem? Então, eu tenho muita preocupação com isso. Entendo que a sociedade tem que participar, mas não há ainda da cultura do povo brasileiro essa participação. Concordo plenamente. E acho o seguinte, nós temos que ter realmente uma Câmara ativa, que fiscaliza, e uma promotoria atuante. E aqui em Bauru, historicamente, os negros passam apertado com os promotores de Bauru, né? Quer dizer, criou... Oxalá no país inteiro fosse assim. Você vê que político aqui em Bauru dança curto porque o pessoal é bravo. Né? Mas é necessidade. Eles acompanham, né? Acompanham mesmo. E as forças vivas da cidade sabem o papel desses promotores de Bauru aqui são... Eu dou nota muito boa para o promotor, claro. Tem promotor melhor e promotor pior, mas aqui em Bauru o pessoal funciona. O Ministério Público funciona. Que funciona. Funciona. Que funciona. Ó, o Jackson da Bela Vista, ele fala assim, boa tarde a todos. Agora é época de eleição, e os candidatos a deputados de Bauru querem que a população se una para votar neles. Mas tem um contrassenso. Por que eles não se uniram para colocar menos candidatos para Bauru? É de fogo, viu, Jackson? Partido diferente, como é que você vai... compor. Os interesses são diferentes. Por exemplo, ele vai citar aquilo que todo mundo sabe. Bauru tem duas coisas que é um atestado de burro para todos nós bauruenses. O número de deputados de Bauru eleito, qualquer cidade muito menor que Bauru tem 2 pelo menos. Nós temos um só e Bauru não tem faculdade de medicina. Não existe outra cidade com 400 mil habitantes que não tem 1 ou 2 medicina. Bauru não tem nenhuma. Já vou falar aí. Por que eles não se uniram para colocar menos candidatos para Bauru? Por exemplo, Marília tem 2 candidatos para ser... Marília só tem 2, cara, só com 2? Não sei. Acho que não, já. Não sei essa informação. Para ser eleito. Jaú tem 1 candidato. E depois não podemos reclamar que as cidades têm mais benefícios que a gente. 1 minutinho para cada um falar sobre isso. Mas é isso. Eu acho importante que tenha os candidatos. É complicado, cada partido tem o afã de lançar. Os diretórios regionais, né, normalmente em São Paulo, impulsionam os partidos a ter candidato. O próprio candidato vislumbra a possibilidade de crescer o seu trabalho, enfim, é muito difícil. O que eu acho é que o eleitor deve prestar atenção no trabalho, não é? Vamos olhar para o passado de cada candidato, não é? De todos os candidatos, o que eles fizeram por Bauru, ou no contexto em que eles vivem, enfim, eu acho que o passado fala muito de cada um de nós. Então, se o eleitor tivesse o cuidado de analisar o que esse político já fez por Bauru, então ele teria condições de votar naquele que vai continuar fazendo um bom trabalho pela nossa cidade. E não votar em nego que você vê que não vai ter voto também, tem que dar voto útil. Eu acho assim, olha,
Você quer votar em branco? Vota para presidente em branco, para governador em branco, mas não vota em branco para deputado estadual e federal. A nossa cidade precisa de representatividade. Vota em gente que tem os deputados de fora que estão constantemente aqui. São daqui também, estão aqui, trazem verbas, né? Mas não me vota em quem, a hora que ganha, fala, você viu, você teve 5.000 votos em Bauru. Pô, você sabe que eu nem sei onde fica Bauru? Essa vergonha eu já vi acontecer na grande mídia. E também votar em quem vai ter 10.000 votos, 5.000 votos. Veja, dá dentro do seu partido, seja do PT, do PSDB, do PP, do PR, seja de quem for, vote em gente que dá representatividade para a nossa cidade. Nós perdemos muita coisa por não ter representatividade. Eu também entendo, professor. E a gente analisando a mentalidade do eleitor, é essa análise que ele faz. Mas nós sabemos que dentro do processo político eleitoral do nosso país, você tem nuances que, como por exemplo, o coeficiente eleitoral partidário. Né? Então aí. O partido ele impõe a obrigatoriedade. Tem o voto ideológico também. Tem o voto ideológico, tem várias questões. Tem o voto religioso. Como é que você vai segurar isso? É difícil, realmente difícil muito difícil essa corporativismo, os militares querem ser representados. Os sindicatos, é terrível, viu, Jacques? Agora, o que aconteceu com Bauru? Aconteceu um vácuo de representatividade, que agora está se construindo. Nós temos um vácuo na história política de Bauru que foi gerado por comportamentos ruins de políticos do passado. Perdemos 20 anos e agora está se reconstruindo. Então, nós temos a necessidade de formar liderança, só que esse processo ele é lento, é uma construção lenta, que nós estamos tentando resgatar isso para termos realmente nomes com condição que a sociedade aceita para votar para deputado estadual, federal e termos mais representatividade na nossa cidade. Nós tivemos grandes deputados na história. Um Franciscato, um presidente da República recebia ele a hora que ele queria. Um Tidei de Lima, a mesma coisa. Brahim Dabos, o Purini. Tivemos grandes deputados na história de Bauru. Também o Pedro faz o papel dele maravilhosamente bem com o governo do Estado. Mas é pouco, só o Pedro Tobias é pouco, né? Quer dizer, então eu acho assim, precisamos de mais gente, precisamos de gente do PT, do PR, do PP, do PMDB, seja de onde for. Deu representatividade para a cidade, é importante para a população, para os funcionários, para os empresários, para todo mundo. Você vê, o Rio Preto, o candidato a vice-presidente da República, agora o Aloysio é candidato a vice-presidente da República, é de Rio Preto. De Rio Preto. É de Rio Preto. Né? Rio Preto é senador, agora que é vice-presidente. Que inveja de Rio Preto, né? Moisés Rossi. É eu. É você. Indiscutivelmente, o senhor é nosso Joaquim Barbosa nesse TSE chamado Câmara Municipal de Bauru. Um conselho para o senhor: faça como ministro, se aposente da vida pública e abandone esse local, onde parece que só a política interessa, ao invés de se apurar dados tecnicamente. Quem que mandou isso daqui? Mas ele não está falando para você sair porque você você sai, tá dizendo, sai que você é um cara honesto demais. Não penso assim, o Moisés é honesto, mas não tem que sair, e tem muita gente direita na Câmara Municipal. É o Luiz Carlos dos Altos da cidade. Luiz Carlos, é o contrário. Né? Não é aquele que tenta fazer um trabalho honesto que tem que sair. Nós temos que trazer para dentro da política as outras pessoas que estão encolhidas, que estão quietas, pessoas honestas que também podem fazer um bom trabalho. Nós temos muitos vereadores com um trabalho muito importante na Câmara Municipal, o colega Arildo está aqui do meu lado, enfim, os vereadores de uma forma geral, trabalhando. E nós temos que trazer cada vez mais pessoas boas, pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas com
capacidade de analisar projetos, Certinho. de julgar e de tomar decisões. Eu acho que a política brasileira precisa cada vez mais de homens, cada vez mais e mais preparados para gerenciar um país desse tamanho, com as possibilidades que o Brasil tem, e a gente fica aquém de outros países porque existe uma má gerência na nossa administração. 200 milhões de habitantes. O maior problema do Brasil é esse. O Brasil está entre as 10 maiores populações do mundo. E nós agimos como se tivesse 3, 4 milhões só. Fica mandando dinheiro para país que tem 3 milhões de habitantes, 4, 5. Um verdadeiro absurdo. O maior problema do Brasil é nós temos 200 milhões de habitantes. E temos gente morando embaixo da ponte. Quer dizer, é um verdadeiro... Não temos que olhar para a nossa população. Duda, nós temos espaço territorial. Claro. Não temos neve, não temos furacão, não temos terremoto, nós podemos cultivar o Brasil inteiro. Isso aqui é o celeiro do mundo. É só a gente gerenciar. A gente até acredita naquela piada, quando Deus estava fazendo o mundo, né? Aquela piada é boa. E Deus botou terremoto para lá, cataclisma ali, vulcão lá. Aí, pronto, tá pronto. Aí o nego virou e falou, mas senhor, você não pôs nada de ruim no Brasil? Você vai ver o povinho que eu vou botar ali. Entendeu? Mas chega até para achar que é verdade isso. É uma brincadeira, né? O José Leme fala, Arildo, o caso da Lacom envolveu um pagamento de mais de 7 milhões para a construtora. Como que pode renovar contrato através de atas de preço num valor de 4 milhões sem licitação pública? Tem que ser investigado sim, e o possível afastamento do prefeito municipal, pois é da responsabilidade do prefeito todos os atos cometidos pelos seus secretários. Outras já deram trabalho, como a Demop, que fez parte das galerias fluviais, e da BM Engenharia, que fez o viaduto. Outras secretarias devem ser investigadas, como as de obras na parte de pavimentação asfáltica. A Secretaria da Educação deve ser investigada. Professor, José, obrigado pela pergunta, né? É o trabalho institucional, falando individualmente com o vereador, que a gente está tentando fazer. Levar o convencimento que é necessário realmente, nesse contrato, todas as distorções que nós observamos, ser levada a cabo essa investigação. E eu vejo, e respeito, os colegas sabem disso, respeito o posicionamento individual de cada um, mas eu vejo que o melhor instrumento para nós fiscalizarmos nesse momento é a abertura de uma comissão especial de inquérito, porque ela tem ferramentas muito mais contundentes e qualificadas para que a gente possa abrir esse contrato, que inicialmente era 4, virou 8 e agora já está em 11. E poderia... Aí não é nem aditivo, né? Porque como é que dobra, né? A ata de registro de preço não aceita aditivo, como os contratos convencionais. Não aceita. Não aceita aditivo. Não, mas que se aceitasse, isso não é aditivo. Não é aditivo, porque aditivo eu vou fazer é 25%. um negócio por 4, quanto custou? 12? Que aditivo? Que aditivo é esse? E a defesa era que poderia chegar a 60 milhões. Então começa a nos assustar essa mentalidade. Por isso que eu vejo positivamente a revogação do decreto municipal, né, essa ação já iniciada de saneamento por parte do prefeito, e isso se deve ao trabalho de pressão político que a Câmara faz, exigindo que o prefeito trabalhe corretamente. Então nós estamos fazendo a investigação, a intenção da SEI não é caçar ninguém, e sim simplesmente apurar os fatos, né? Se lá na frente realmente observar crime de improbidade, aí cada um pague a pena dos atos que cometeu, mas nesse instante nós não queremos nenhuma instabilidade política no nosso município, porque nós sofremos muito no passado com isso. O Luiz Tadeu do Jardim Petrópolis, ele já mostra uma desconfiança total nas apurações. Ele fala assim, Bauru já teve muitos escândalos, como o caso do macarrão anos atrás, escândalo da carne moída, do leite do DAI, entre outros. Investigar o caso Lacom é uma perda de tempo, porque novamente não terá resultado. Pode fazer, por favor. Na verdade, não é bem assim como é colocado, Dudu. O grande problema
é a falta de informação das pessoas, não é? Nós acabamos de colocar aqui nesse momento uma obra de 4 milhões, ela foi para 8 e agora está em 11. No ouvido do ouvinte da TV Prevê, o que ficou? Que a mesma obra teve esse aumento de preço, e na verdade não é isso que aconteceu. A obra de 4 milhões, ela foi feita dentro desse valor, não foi aumentado. Foi acrescido outras obras. As outras secretarias, aproveitando o custo baixo dessa ata de preço, acabou aderindo a ela. Há entendimento que não poderia, respeito, tudo bem, mas a verdade é que nós estamos em 11 milhões, mas foram anexadas inúmeras outras obras, quer dizer, não é a mesma obra. Então, se há um entendimento, às vezes, simplista da situação, pode parecer que uma obra de 4 virou 11. Não, a obra de 4 foi feita por 4 e nós colocamos outras obras. E, de repente, em alguns outros assuntos, pode acontecer a mesma coisa, mas ele pode ficar tranquilo. Nós temos lá 2 grupos de vereadores, e é bom que tenha 2 grupos, o Arildo e outros vereadores formando um grupo de opinião, eu e outros vereadores formando outro grupo de opinião, e isso é bom, porque havendo essa divergência de opinião, a gente acaba fiscalizando cada vez mais. Se todos tivessem a mesma opinião, a coisa acabaria, não é? Como existe essa divergência, o assunto cresce, progride, se amplia, e a gente fiscaliza sempre profundamente da melhor maneira possível. Vamos só denunciar o que o Valdir Ferro dessa Vila Celina fala aqui, ó. Eu gostaria de denunciar a coleta de lixo que não foi efetuada no nosso bairro, porque só tem um caminhão coletor e ele está quebrado. Vamos verificar junto à Endurbe, né? Jardim Celina, né? Serve, Jardim Celina. Jardim Celina, realmente a semana passada no bairro que eu moro teve problemas com a coleta de lixo, não passou nos dias que eles geralmente passam, né? E nós vamos verificar sobre o que aconteceu com essa região da nossa cidade em relação a esse serviço. Moisés, por que você não foi candidato a deputado? Duda, a candidatura de deputado, ela exige muito. Você tem que fazer campanha numa região muito grande, não é? Ela exige, por um lado, um gasto financeiro muito grande, e a gente não tem esse dinheiro, e por outro lado, você tem que ter uma penetração nesses municípios. Não adianta eu ir numa cidade que eu nunca fui, que ninguém me conhece, e querer fazer campanha lá. Você teria que ter uma penetração maior a nível regional para ter alguma chance, né? Se candidatar por se candidatar, eu acho que não vale a pena, não é? Só para dizer que se candidatou, não vou fazer isso. E eu não tenho essa penetração maior numa região, não é? Você veja, nós temos 250 mil eleitores. Para eleger um deputado precisa mais ou menos 100 mil votos, ou seja, quase metade da população de Bauru. Claro. Como é que você vai conseguir esse voto todo? Então eu não me sinto preparado para isso, não acredito que teria esses votos, então não me candidatei. Arildo, por que você não foi candidato a deputado? No meu caso, professor, nas outras entrevistas que estive aqui, né, foi até lançado como pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, dobrando com o deputado Pedro Tobias, que é candidato à reeleição a deputado estadual, né, e nesse interim a cirurgia que eu fiz trouxe alguns problemas, tive problema de trombose, depois na sequência quase uma pneumonia, enfim. Por estar nesse momento com a saúde um pouco debilitada e nós precisamos intensamente estar nas ruas 14, 15 horas por dia pedindo voto numa campanha de deputado federal dentro do PSDB que precisa de 100, 110 mil votos, né, por uma questão de saúde e orientação médica, infelizmente não pude participar do pleito, mas fiquei muito honrado pela indicação do meu partido, né, e se realmente configurasse, a gente ia pedir o voto com toda a convicção do mundo. Mas nós temos aí bons candidatos na nossa cidade, que o eleitor consiga analisar, aquele que tem chance, mas aquele que também tem caráter, claro, aquele que está preparado, claro, aquele que tem condições de nos representar. Isso é fundamental. E trazer benefícios para a nossa cidade. E nós precisamos dar um basta naqueles que produzem malversação e aqueles que não têm caráter e dignidade para representar o povo brasileiro, seja que instância que for, dentro da política do nosso país. Então nós temos vários candidatos com total condição e que possamos ter mais representatividade no nosso município, como o senhor acabou de apontar. Moisés, você sofreu muito na vitória sobre o Chile?
Duda, olha, eu quase passei mal, viu? É muitas horas de tensão, de torcida. Eu confesso que não acompanho muito futebol. Mas quando o Brasil joga, né? É o nosso país, o mundo inteiro está vendo o nosso país. É coisa que nós sabemos fazer melhor, não tem dúvida. Então eu entro numa tensão, numa torcida, eu sento mais atrás de todo mundo e fico ali, não falo, não como, não bebo, sabe, naquela torcida. Olha, foi muito difícil esse jogo, espero que sexta-feira seja melhor, viu? E o sério, sofreu muito? Como esportista que foi grande parte da minha vida, não tem como você não se emocionar, principalmente o jogo do Brasil, que é a pátria jogando, né? É o nosso país jogando, então, e o mundo está vendo. Então, não tem como, né? Você chuta no ar, você tenta defender a bola que vem, né? São momentos de insanidade que você comete pela emoção e envolvimento que você tem com os jogos da nossa seleção, não somente de futebol, mas quando o nosso país está sendo representado. Nós vamos ganhar da Colômbia, viu? Com o Chile eu estava com medo, falei aqui, eu estou com medo, eu não estou com medo da Colômbia, não. Eu acho que o Brasil vai jogar, embora a Colômbia é melhor que o Chile, mas eu acho que esse sofrimento, os jogadores tudo chorando no chão, Neymar chorando, aquele vagabundo que deu uma paulistinha no Neymar, lá e o juiz não deu nem cartão amarelo. Você viu, né? Ele vai ver só o que vai acontecer com ele. Eu já fiz mandinga para ele já. Como que é aquele bonequinho que vai espetando, imagina. Fazer um voodoo. Voodoo, isso mesmo. Tem que buscar lá no Haiti, que é bom de voodoo. Isso, né? São bons. Mas eu acho que na Colômbia nós vamos ganhar. Tem que arrumar o meio campo, né, professor? Tem que arrumar o meio campo. Eu tomo meu calmantezinho na hora lá, maracujina, viu? Maracujina precisa. Tomou, já fico já bom. Desacelera um pouquinho. No outro dia, segunda, cheguei no Prevê, eu falei para os meus funcionários, o que resta de mim está guia. Tá louco, a gente quase morre. Mais alguma coisa, Moisés? Duda, parabenizar a TV Prevê pela grande audiência que tem na região e agradecer a você a possibilidade que a gente sempre tem de estar aqui, de expor as nossas ideias, apresentar o que a gente está fazendo pela cidade. Obrigado. Também agradecer novamente por essa oportunidade, essa TV que é totalmente democrática, em poder a Câmara Municipal estar sendo representada e está prestando um relatório dos serviços que ela está executando junto à nossa municipalidade. Nós estamos à disposição. Essa polarização é de fundamental importância para o crescimento, né? Já Darcy o Rodrigues dizia que a unanimidade ela é burra, né? Então nós precisamos dessa dicotomia, nós precisamos desse duelo para que a gente possa melhorar, depurar e apurar os conceitos e as condutas. Então nós estamos ali na Câmara Municipal com esse intuito, defender os interesses da nossa coletividade, né, de uma forma impessoal, com urbanismo, respeito aos colegas e a todos os posicionamentos contraditórios, porque é nessa contradição que nós crescemos. Então, obrigado mais uma vez por estarmos aqui e o nosso gabinete está à disposição de toda a nossa comunidade. Mas só para lançar no ar, não precisa responder. O Francisco Oliveira, interessante o que ele fala. E a estação ferroviária? Vocês não cobram a atitude do prefeito em relação a tanto dinheiro investido lá e está totalmente parado? Pior que está, essa noite eu estava pensando isso ainda. Realmente precisamos intensificar isso. É um prédio que pode ser muito usado, né, por Bauru. Nossa Senhora. Professor, foi um erro comprar a estação. Né? E agora nós temos esse chamado mico. Porque para entregar para a comunidade, nós vamos precisar investir 10, 15 milhões de reais naquele prédio. Ele está totalmente sucateado, totalmente deteriorado. Né? E ele é um prédio grande, tombado, que a reforma dele ele é muito mais custosa do que um outro prédio comum. Então, no meu ponto de vista, foi um erro estratégico de comprar essa estação, porque ela já estava vendida para a iniciativa privada queria entregar para a comunidade serviços ali que poderiam ser desenvolvidos. E agora nós temos que dar uma solução. O que não pode é 6,5 milhões de reais estar jogado e dado ao ar, ao vento, sendo deteriorado, que é um patrimônio do nosso município. Querido. Obrigado, Duda. Prazer recebê-los aqui. Obrigado, professor. Tá? Bom, tá aí, né?
precisa nem falar que são 2 vereadores de ponta, atuantes, e tem todo o respeito da TV Prevê. E tem que cobrar mesmo. A população de Bauru sabe cobrar. Tem não só a TV Prevê, Jornal de Cidade, a 94, 96. As rádios de Bauru também cobram de uma maneira excepcional. E isso que é importante. Homem público ganha o nosso dinheiro. Nós temos que esperar deles uma atitude de defesa, principalmente de princípios morais. Se o cara não é inteligente, pelo menos que ele não seja ladrão. Chega de ladrão, né? Ladrão e tiririca, você não precisa nem plantar, eles nascem mesmo, é isso aí. Sexta-feira nós vamos ganhar, pode ficar tranquilo, você que é cardíaco, toma maracujina e vá assistir o jogo. Porque o Brasil vai ganhar de 3-1, olha só, da Colômbia. 3-1 é bom resultado. 3-1 da Colômbia. E a Colômbia é melhor que Chile? É melhor que Chile. Mas nós vamos jogar muito bem nesse jogo aí. Tchau. Até sexta-feira. Que maravilha a vitória do Brasil. Se perdeu, nem apareço aqui.